Gente, agora a gente vai falar que na gravidez é muito necessário a gestante fazer aquele exame pré-natal, os exames, né, do acompanhamento, tudo muito certinho. Tem alguns exames que são muito importantes nesse período, não dá para passar do prazo, né? E a gente vai saber agora sobre ultrassonografia, porque eu recebo aqui no estúdio do Manhã Total o médico ginecologista Marcelo Ponço. Bom dia, obrigada pela presença, doutor Marcelo. Tem muito mistério. Esse exame avançou muito nos últimos anos, né? Sim, certamente. A ultrassonografia, por exemplo, quando ela surgiu, ela basicamente servia para dizer se tinha um bebê dentro da barriga ou não. A variação, por exemplo, chegava até mais ou menos 7 semanas. Então, você fazia um exame na época com 28, o bebê, na verdade, poderia estar com 35 ou até com 21. E hoje, com o avanço da tecnologia, a ultrassonografia, ela se torna fundamental no acompanhamento da gestante no pré-natal. Posso fazer o seguinte? Vamos convidar a participação do telespectador? Sim, claro. Você pode fazer a sua pergunta agora para o Dr. Marcelo Ponço através do nosso WhatsApp, o 998971000. Existe um prazo ou suspeitou da gravidez, a ultrassonografia deve ser feita? Como é que funciona isso, doutor? Não existe, na verdade, um número máximo de ultrassonografias porque não envolve radiação. Então, por exemplo, você pode, no início, né, numa suspeita de gravidez, já fazer um exame para diagnosticar se essa gravidez está ocorrendo dentro do útero ou se, por exemplo, uma gravidez que ocorre fora do útero, chamada gravidez ectópica. Mas tem duas ultrassonografias que são fundamentais na gravidez e essas não podem deixar de serem feitas. A primeira delas é a ultrassonografia morfológica de primeiro trimestre, que é feita no período entre 11 e 14 semanas, e a segunda, que é morfológica de segundo trimestre, que deve ser realizada entre 20 e 24 semanas. Compromisso aí das gestantes, dos profissionais de saúde que acompanham, não pode passar disso. Não pode. Entre 11 e 14 semanas, o morfológico do primeiro trimestre, e entre 20 e 24 semanas, o morfológico do segundo trimestre. Doutor Marcelo, a nossa produção separou algumas imagens para a gente comentar melhor esse tema. Sim. Me acompanhe aqui, por favor, para que a gente possa dar uma conferida nesse assunto, porque, como eu disse, envolve gestantes, envolve as mães, envolve, é claro, toda a família que precisa se preocupar com a saúde desse bebê, a saúde dessa gestante, né? O que a gente pode dizer daqui? Aqui a gente tem na tela tudo que é feito no morfológico já de segundo trimestre, que é quando a gente vai procurar avaliar o quê? Todos os órgãos fetais, todas as estruturas que compõem, por exemplo, o sistema nervoso, o sistema cardiológico, o sistema respiratório. Então, para ver a complexidade do exame, a gente avalia literalmente o bebê dos pés à cabeça. Então, a gente faz imagens do sistema nervoso central, a gente faz imagens do tórax, avaliando o pulmão, avaliando todo o coração do bebê. A gente faz avaliação também do abdômen, a gente faz avaliação da pelve, vê os rins, vê a bexiga. A gente identifica os 4 membros do fetais. Então, é uma avaliação assim bem detalhada, tá? Com uma taxa de detecção de malformação que ela chega a ser superior a 80%. Então, se o bebê tiver alguma alteração maior, que a gente chama, né? Uma fenolabial, por exemplo, uma alteração cardíaca, uma alteração renal, isso pode ser detectado já nesse exame de 20 a 24 semanas. Interessante, né, doutor, que com o avanço da tecnologia, a medicina aí ao longo das décadas, a gente percebe que existem até cirurgias que podem ser feitas ainda com o bebê no útero, né? Isso, ainda intrauterino. Por isso a importância desse exame. Porque esse exame ele pode, por exemplo, igual você mesma comentou, diagnosticar uma alteração que necessite de uma cirurgia intrauterina, ou então você pode detectar alguma malformação que faça com que esse bebê tenha que nascer num centro de referência, ou às vezes alguma malformação que o pediatra já precisa saber na época do nascimento. Então, esse exame ele é fundamental exatamente para fazer esse rastreio de malformações. Preparar a família também? Sim, com certeza. Isso desde o exame do primeiro trimestre, que é quando a gente faz o rastreio das cromossomopatias, ou seja, a gente vê a chance de ter um bebê sindrômico exatamente para fazer esse aconselhamento familiar, para que os pais possam se preparar para receber muito bem essa criança. Doutor, impressionante, né? Estou vendo aqui o perfil da face. É tão detalhado, né? Permite até para quem é leigo ter essa leitura tão mais simples, né? Existem riscos na realização dos exames? Não. A ultrassonografia, como eu falei, ela não envolve radiação, então não existe um número máximo, tá? Logicamente que, por conta de custos também, a gente não vai ficar fazendo uma ultrassonografia por mês, né? Embora, se perguntar para as mães, na verdade, elas queriam fazer todo dia para ver o bebê. É verdade.
verdade, né? Eu tenho um filho de 8 anos e quando eu estava gestante era dessa forma. A gente queria saber tudo sempre. E esse exame aqui, eu sei que é fundamental. Translucência nucal, é isso? Esse aqui já faz parte do morfológico de primeiro trimestre. O exame morfológico de primeiro trimestre, ele tem várias importâncias. A primeira dela é para datar de forma mais precisa a gravidez. Porque quando a gente faz esse exame entre 11 e 14 semanas, a variação, ou seja, a margem de erro, ela é de apenas mais ou menos 5 dias, mais ou menos. Então, você vai usar essa ultrassonografia para o cálculo da idade gestacional até o final da gravidez. Então, o obstetra vai sempre considerar o seu primeiro exame para fazer o cálculo até o final da gestação. Então, primeiro, ele serve para isso, para datar a gravidez. Segundo, a gente faz avaliações para avaliar o risco do bebê, como eu falei, ter uma cromossomopatia. O que é isso? Uma alteração de cromossomo que leva a um bebê sindrômico. Tem as síndromes várias. De Down, uma das mais conhecidas. A mais conhecida, a síndrome de Down. Então, nesse exame, o que a gente faz? A gente faz avaliação de osso nasal, a gente faz avaliação de ducto venoso e a mais conhecida delas, que é a translucência nucal, ou a medida da nuquinha, igual as pessoas costumam conhecer. Tá, eu tenho aqui, doutor, a perguntinha da Carol, né? Está mais ou menos dentro daquela explanação inicial que o senhor já nos fez, mas vamos atender o pedido da Carol aqui. Ela está falando no inicinho da gravidez, no inicinho, como eu perguntei, né? Aquela hora, é necessário fazer o exame? Vamos só reforçar para o pessoal qual que é o momento certo, suspeitou da gravidez e fazer o exame ou não. A maioria dos obstetras acaba solicitando quando a paciente tem uma suspeita de gravidez ou quando tem um beta-HCG já confirmado, no intuito, como eu falei, de localizar principalmente essa gravidez. Se ela está no lugar certo. Para ver se ela está dentro do útero ou se é uma gravidez ectópica, que é aquela que se desenvolve fora do útero. Após feita essa ultrassonografia, seja com 6, 7, 8 semanas, aí o obstetra vai pedir para que realize o exame entre 11 e 14, que é exatamente para fazer a avaliação desses marcadores no rastreio de cromossomopatia. Então, esses mesmos exames de ultrassonografia são muito eficazes no diagnóstico de uma série de doenças também, né? Sim. Olha, eu estou aqui com a Lucimar, ela é do Santa Mônica, ela está querendo saber se é possível averiguar, por exemplo, no caso, nódulos de mama, essa investigação na região das mamas com a ultrassonografia, né? Também. Aproveitando até que a gente está no mês de outubro, né, que é o nosso mês do... Outubro Rosa. Outubro Rosa, exatamente. Verdade, então, as mulheres, para não se esquecerem de fazer esse rastreio com a mamografia. Na verdade, a ultrassonografia de mama, ela é complementar à mamografia. Ela não vai fazer rastreio de câncer de mama. Então, o rastreio do câncer de mama é com a mamografia. Caso a mamografia dê alguma alteração, ela vai indicar, aí sim, a ultrassonografia para complementar a realização da mamografia. A complementação de acompanhamento, isso, né? Tá vendo? Nós estamos falando de um tema que interessa o universo das mulheres, elas estão participando aqui com a gente. Tem mais uma pergunta aqui, essa pergunta é da Isabel. Ela quer saber o seguinte, em alguns momentos, ela soube de pessoas que fizeram ultrassonografia e apontou o sexo da criança, mas o exame se enganou e acabou nascendo um bebê de outro sexo, que a família não está esperando. Isso ainda acontece nos dias de hoje? Sim, isso ainda pode acontecer por uma série de fatores. Por exemplo, você pode às vezes fazer um exame antes da data recomendada, porque a genitália, a nível de ultrassom, ela começa a se diferenciar em torno de 15 semanas. Então, quando a gestante me pergunta quando deve fazer, a gente sempre recomenda após a 16ª. Aí algumas acabam fazendo com 14, por isso você tem, às vezes, um erro. Ou então, naquela afobação do ultrassonografista de satisfazer a vontade da mãe. Aquela falar ansiedade da família. Falar o que é. Pega o bebê, às vezes, com uma posição ruim, um bebê que esteja sentado ou com a perna não muito aberta e acaba tentando agradar a mãe e acaba ocorrendo o erro. É importante não ter muita ansiedade, então. A gente tem que deixar... Nem da parte da mãe, nem da parte do médico que esteja fazendo o exame. Isso, muito claro. Referente referente a cuidados pré-exames e pós-exames, existe algum? Não tem nenhuma necessidade. O exame obstétrico, ele não requer nenhum tipo de preparo, tá? E como eu falei, não envolve radiação, não traz nenhuma complicação nem para a mãe, nem para o bebê. Tá, perguntinha da Maria Paula Moreira, do bairro Martins, né, que eu não apresentei. E tem algumas perguntinhas aqui, ó. Tem gente, a Luciane está dizendo que está adorando esse tema. É sempre bom discutir saúde da mulher, saúde do bebê e tecnologia, sim, né, doutor? Está aí para auxiliar. Exatamente. Que toda mulher, pelo menos boa parte das mulheres sonha, né, engravidar, sonha ter seus filhos de forma saudável. E é um tema que
não tem como não ser falado e, como eu disse, com o avanço da tecnologia hoje, da ultrassonografia, é impossível você imaginar um acompanhamento de pré-natal sem a realização desses exames. E como o senhor disse no início, né, só para a gente encerrar esse bate-papo, é reforçar para as mães, reforçar para os profissionais, para a família toda, que não percam os prazos daqueles exames de ultrassonografia que tem a data. Porque, por exemplo, tem paciente que já me questionou, eu estou com 15 semanas, não serve ainda para avaliar a nuquinha. A gente segue parâmetros recomendados pela ESOG, que é a Sociedade Internacional de Ultrassonografia em Ginecologia e Obstetrícia. Então, você tem tabelas de valores, tabelas de referência que vão até aquela data. Então, não adianta você, com 15, 16 semanas, querer realizar um exame que deveria ter sido feito até 14, porque você perde esses parâmetros. Obrigada, doutor. Eu conversei com o Marcelo Ponço, médico ginecologista, presença valiosa aqui no nosso Manhã Total. Volte outras vezes, Sim, doutor. com certeza. Obrigado. Tá certo. Obrigada, pessoal.